Olá, eu sou a Maislane Rocha e sejam bem-vindos ao meu canal sobre moda. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre um assunto importante. Se você decidir que quer aprender a costurar hoje ou a partir de hoje, quais são os passos necessários para você começar a costurar do zero? É sobre isso que a gente vai falar hoje. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right. Eu separei algumas etapas que eu considero importantes, porque quando a gente decide que vai aprender alguma coisa, a gente normalmente atropela, né? A gente já quer comprar máquina, já quer comprar todas as ferramentas, então você gasta muito dinheiro em coisas que você não precisa nesse primeiro momento, tá? Você precisa firmar os seus estudos de costura e precisa ter certeza que é isso que você quer. Porque imagina, você compra todos os equipamentos, compra tudo, sempre as melhores ferramentas, compra a melhor máquina e depois você começa a perceber que não era aquilo que você realmente queria. Então, a minha ideia de como começar alguma coisa é sempre comece com o mínimo necessário e depois vai melhorando a sua ferramenta, vai melhorando a sua máquina, enfim. Comece com o mínimo necessário. E foi pensando nisso que eu separei esses passos, tá bom? A primeira coisa que eu considero importante para você começar a costurar do zero é veja alguém costurando. Se você tem alguém na família que costura, se você conhece alguém que costura, se você nunca viu ou já viu vídeo no YouTube, procura mais vídeos, procura mais informações sobre isso. Veja um vídeo, alguém costurando uma peça totalmente do zero e todos os passos. Tem vídeo aqui no canal também, se você quiser ver aqui, tá? Então, procure um vídeo para você ter ideia o que é costurar, como que funciona, porque às vezes a gente tem uma ideia do que é costura e vai para a prática e percebe que não era isso, que a costura não era aquilo que a gente imaginava que fosse. Então é importante você ter essa consciência antes de ter a máquina, tá bom? Então, depois que você viu alguém costurando, você viu todo aquele processo, viu que é possível e viu também que não é algo tão simples. Requer habilidades e muita prática, tá bom? Essa habilidade que a pessoa tem com a máquina e com a costura é uma habilidade que você consegue ter também se você se esforçar e praticar muito, tá bom? O segundo passo é você ter a sua ferramenta. Então, vamos imaginar que você fosse, sei lá, o seu objetivo fosse aprender uma costura manual. Então, você precisaria de menos recursos do que você aprender na máquina, tá? Mas vamos partir do pressuposto aqui que você queira aprender na máquina de costura. Então, você vai pesquisar máquinas. Não é a melhor máquina de costura. Você tem que pesquisar modelos de máquina de costura e ver qual que vai estar ali dentro do seu financeiro ali, vamos dizer. O que é possível você comprar agora. E pensa sempre no mínimo necessário, gente. Não precisa comprar a melhor máquina. Você precisa aprender a costurar. E para aprender a costurar, você pode aprender em qualquer máquina, tá? A melhor máquina, ela só é importante depois que você já tem muita habilidade na costura, porque senão você nem vai perceber a diferença. Se você já começa na melhor máquina, você nem vai ter essa comparação que se você vai melhorando gradativamente a sua máquina de costura, tá? Depois que você comprou a sua máquina de costura, você precisa treinar muito, treinar muito. Você precisa entender sobre o funcionamento da sua máquina, o modelo específico da sua máquina, tá bom? Eu tenho uma Singer Heavy Duty, tá bom? Como que liga, como que troca agulha, como que faz isso, como que faz aquilo. Você tem que aprender todo o funcionamento, toda a base. Não é sobre como fazer manutenção, não é como fazer coisas específicas que demandam estudo, mas é para você fazer o básico. Como que você costura nessa máquina? Esse é o estudo que você precisa fazer. Depois que você entendeu o funcionamento dessa máquina, treine muito, 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 tá?
O outro passo que eu separei aqui é você ter ferramentas. E dentre dessas ferramentas, eu considerei 3 ferramentas, tá bom? Que é você ter uma fita métrica, porque é muito importante para você medir as coisas. Você ter alfinetes para você prender as coisas, porque no começo é muito difícil. Então, você ter essa ajuda vai facilitar muito o seu trabalho, tá? E, por último, ter uma boa tesoura, tá bom? Ter uma boa tesoura para te auxiliar ali no corte do tecido. Isso é importante. Separei 3 ferramentinhas ali que não precisa gastar muito dinheiro, é um valor mais acessível, tá? Depois você pode ter vários tipos de tesoura, vários tipos de alfinetes, vários tipos de fita métrica. Você pode ter também tipos de agulhas diferentes, mas esse é um próximo passo. Vamos trabalhar dentro do mínimo necessário. Depois que você já tem todas essas ferramentas, é importante você ir para o próximo passo e ir no seu guarda-roupa, ver uma roupa velha que você não gosta mais, ou que você não tem pretensão, ou que você não gosta tanto também, né? Que você possa pegar ela para você usar como teste, como estudo. E lembrando que não pode ser uma camiseta, não pode ser de tecido malha. O que é uma malha? A malha é aquele tecido que estica, tá? É aquele tecido que tem elastano. Então, você não pode pegar esse. Por quê? Porque para costurar malha na máquina de costura é difícil. E ainda mais no começo. No começo é muito complicado. Então, tem um jeito específico de você costurar malha na máquina. Então, nesse início, é bom você evitar. É bom você focar em tecidos planos, tecidos que não estica, tá bom? Então, são tecidos de short, às vezes tem blusa, aquela blusa mais social, uma blusa que tem uma pegada de tricoline, estampada. Você tem que pegar o tecido. Se ele esticar, ele malha, tá? Se for um tecido firme, é esse tecido que você precisa. Então, o objetivo é você virar essa peça do avesso, ver todas as costuras, tá? Você pegar e observar. Primeiro, nesse início, você vai pegar essa peça, virar do avesso, porque é no avesso que a gente vê todo o processo que a costureira fez para fazer aquela peça, tá bom? Não dá para você saber as etapas, mas dá para você saber o que foi feito ali. Então, você tem que pegar essa peça, olhar bem para ela e ó, legal, ó, aqui tem uma costurinha diferente, aqui tem um detalhinho diferente, aqui fez uma barra, só para você ter aquele primeiro contato, tá? Depois que você teve esse primeiro contato, é muito importante que você tenha alguma coisa para testar. Então, você pode comprar um tecido, você pode comprar tricoline, que é o tecido que eu sempre indico para quem está começando. É um tecido firme e fácil de costurar. Então, compra 1 metro de tricoline, da estampa que você quiser, da cor que você quiser, tá? E lembrando, tem a linha no começo preta, tá bom? Porque a preta, ela é genérica ali, dá pra você usar em várias peças e fica legal, tá bom? Pra você não ter que ter um monte de cores, que isso não é essencial no começo, tá bom? Depois que você comprou esse tanto de tecido, o que você vai fazer? Você vai pegar essa peça que você escolheu do guarda-roupa, você vai tentar riscar ela nesse seu tecido. Não se preocupe em ser perfeito, em a peça ficar perfeita. Não, nesse início não é importante, tá? Nesse início é importante você ter afinidade com a máquina, de você ter uma intimidade ali com a máquina. Então, como que você consegue ter isso? Praticando, fazendo e fazendo e fazendo, tá bom? Então, pega, risca lá no tecido. Tem alguns vídeos que eu mostro como tirar molde de peças prontas, que é mais ou menos o conteúdo ali que você vai fazer. Você riscou no tecido ali, pegou, cortou e vai tentar montar, seguindo a mesma estrutura daquele avesso que você viu na peça que você tem no guarda-roupa, tá? Depois, se você sentir uma dificuldade maior, você pode pegar uma tesoura, aquela tesoura que você comprou de ferramenta, e abrir as costuras dessa peça, porque lembrando que essa peça é uma peça que você não gosta tanto e ela é velha. Então, você vai pegar, abrir as costuras para você ver
como que ela funciona. Então, às vezes, a gente precisa desse contato com a peça já pronta para entender. Então, você vai tentar montar essa peça que você cortou no tecido igual a peça que você tem de modelo, tá bom? E vai treinando. Vamos supor que você tenha dificuldade nesse processo. Procure vídeos mostrando como que monta blusa, tá? Mas é muito importante que nesse primeiro início você comece tentando costurar reto. É a sua meta principal. Então, risca no tecido, coloca a marcação com giz, com caneta, o que for mais fácil para você então começar a treinar a costura, tá bom? Então, dentro desse passo a passo aí que eu expliquei para você, duas coisas são muito importantes. Primeiro, você tem que costurar reto, então fazer marcações são super importantes para você costurar reto. E a segunda etapa é você praticar muito, de você ter o contato com a peça, de você fazer projetos, tá? Porque às vezes, quando você fala, treina aqui, costura reta com esse exercício aqui, ele é muito solto, tá? Você não consegue visualizar como você vai usar isso na peça. Então, se você já começar a treinar com projetos, isso vai te ajudar muito, porque você vai, vou fazer uma blusa, tá bom, estuda como faz a blusa, treina a blusa e pronto. Vai treinando blusa, depois vai treinando saia, e assim por diante, até você conseguir fazer vários projetos sem ter nenhuma dificuldade para costurar, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você tenha gostado, e se você ficou com alguma dúvida, se você quer algum vídeo específico aqui no canal, comenta aqui embaixo, deixa a sua sugestão de conteúdo, tá bom? Então esse foi o vídeo de hoje e eu te vejo no próximo vídeo. Beijos!